Capítulo 8. O jargão cientificista. A dialética lógica fica condicionada e ainda qualificada pelas proposições em, e acerca de, que jamais nos levam à experiência direta do real. Os fenômenos da natureza estão muito longe de serem como os cientistas os veem. Certamente, tão logo um fenômeno qualquer é descoberto, de imediato é qualificado ou rotulado com tal ou qual termo difícil do jargão científico. Obviamente, esses dificílimos termos do cientificismo moderno só servem de remendo para esconder a ignorância. Os fenômenos naturais de modo algum são como os cientistas os veem. A vida, com todos os seus processos e fenômenos, desenvolve-se de momento em momento, de instante em instante, e quando a mente cientificista a detém para analisá-la, de fato a mata. Qualquer inferência extraída de um fenômeno natural qualquer, de nenhuma maneira é igual à realidade concreta do fenômeno. Desgraçadamente, a mente do cientista, alucinada por suas próprias teorias, crê firmemente no realismo de suas inferências. O intelecto alucinado não somente vê nos fenômenos o reflexo de seus próprios conceitos, mas, e o que é pior, quer de forma ditatorial fazer com que os fenômenos se ornem, exata e absolutamente iguais a todos esses conceitos que levamos no intelecto. O fenômeno da alucinação intelectual é fascinante. Nenhum desses tantos cientistas ultramodernos admitiria a realidade de sua própria alucinação. Certamente, os sabichões destes tempos de modo algum admitiriam que se os qualificasse de alucinados. A força da autossugestão lhes faz crer na realidade de todos esses conceitos do jargão cientificista. Obviamente, a mente alucinada se presume de onisciente, e de forma ditatorial, quer que todos os processos da natureza andem pelos trilhos de suas sabichonices. Nem bem apareceu um fenômeno novo, é classificado, rotulado e o põe em tal ou qual lugar, como se em verdade o houvessem compreendido. São milhares os termos que se inventaram para rotular fenômenos, mas, nada sabem os pseudos sapientes sobre a realidade dos mesmos. Como exemplo vívido de tudo o que estamos afirmando neste capítulo, citaremos o corpo humano. Em nome da verdade podemos afirmar, de forma enfática, que este corpo físico é absolutamente desconhecido para os cientistas modernos. Uma afirmação desta classe poderia aparecer como muito insolente ante os pontífices do cientificismo moderno. Sem dúvida, merecemos deles a excomunhão. No entanto, temos bases muito sólidas para fazer tão tremenda afirmação. Infelizmente, as mentes alucinadas estão tão convencidas de sua pseudo-sapiência, que nem remotamente poderiam aceitar o cru realismo de sua ignorância. Se disséssemos aos hierarcas do cientificismo moderno que o Conde Cagliostro, interessantíssimo personagem dos séculos XVI, XVII, XVIII, ainda vive em pleno século XX, se lhes disséssemos que o insigne Paracelso, facultativo da Idade Média, ainda existe, podem estar seguros de que os hierarcas do cientificismo atual ririam de nós e jamais aceitariam nossas afirmações. No entanto, assim vivem atualmente sobre a face da Terra autênticos mutantes, homens imortais, com corpos que datam de milhares e de milhões de anos atrás. O autor desta obra conhece os mutantes. Entretanto, não ignora o ceticismo moderno, a alucinação dos cientistas e o estado de ignorância dos sabichões. Por tudo isto, de modo algum cairíamos na ilusão de crer que os fanáticos do jargão cientificista aceitassem a realidade de nossas insólitas declarações. O corpo de qualquer mutante é um franco desafio ao jargão cientificista destes tempos. O corpo de qualquer mutante pode mudar de figura e retornar logo ao seu estado normal sem receber dano algum.
O corpo de qualquer mutante pode penetrar instantaneamente na quarta vertical e até assumir qualquer forma vegetal ou animal e retornar, posteriormente, ao seu estado normal sem nada sofrer. O corpo de qualquer mutante desafia violentamente os velhos textos de anatomia oficial. Infelizmente, nenhuma destas declarações poderia convencer os alucinados do jargão cientificista. Esses senhores, sentados sobre seus sólidos pontifícios, sem dúvida nos olharão com desdém, talvez com ira e possivelmente até com um pouco de piedade. Entretanto, a verdade é o que é e a realidade dos mutantes é um franco desafio a toda teoria ultramoderna. O autor da obra conhece os mutantes, porém, não espera que alguém o creia. Cada órgão do corpo humano é controlado por leis e forças que nem remotamente conhecem os alucinados do jargão cientificista. Os elementos da natureza são, em si mesmos, desconhecidos para a ciência oficial. As melhores fórmulas químicas estão incompletas, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, para formar água é algo empírico. Se tratamos de juntar, num laboratório, o átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio, não obteremos água nem nada, porque esta fórmula está incompleta. Falta-lhe o elemento fogo, só com este citado elemento se poderia criar água. O intelecto, por muito brilhante que pareça, jamais pode nos conduzir à experiência do real. A classificação de substâncias e os termos difíceis com que se rotula as mesmas, só serve como remendo para esconder a ignorância. Isso de o intelecto querer que tal ou qual substância possua determinado nome e característica, torna-se absurdo e insuportável. Porque o intelecto se presume onisciente. Porque se alucina pensando que as substâncias e os fenômenos são como ele crê que são. Porque quer a intelecção que a natureza seja uma réplica perfeita de todas as suas teorias, conceitos, opiniões, dogmas, preconceitos, pré-julgamentos. Na realidade, os fenômenos naturais não são como se crê que são, e as substâncias e forças da natureza de nenhuma maneira são como o intelecto pensa que são. A consciência desperta não é a mente, nem a memória, nem nada semelhante. Só a consciência liberada pode experimentar, por si mesma e em forma direta, a realidade da vida livre em seu movimento. Porém devemos afirmar, de forma enfática, que enquanto exista dentro de nós mesmos qualquer elemento subjetivo indesejável, a consciência continuará engarrafada em tal elemento, e por consequência, não poderá gozar da iluminação contínua e perfeita.